Tá. Bom, boa noite, pessoal. São 7h10, dia 19 de novembro de 21. Estamos começando a nossa aula de legislação 2. Estamos aguardando até agora os demais colegas que constam na sala, como de sempre, a Bruna Santana. Parabéns, Bruna, pela sua assiduidade. Então, vamos lá. Obrigada, professor. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano. Tá? Bom, aqui nós vamos falar sobre o loteamento integrado à edificação, tá? Que é uma modalidade nova também que veio nessa nova lei aqui de 2015. Até 2015 não havia essa possibilidade. Tá? Esse tipo de projeto de parcelamento do solo, ele permite, ao mesmo tempo que você faz o loteamento, também fazer unidades habitacionais, individuais ou coletivas, horizontais ou verticais. Tá? Aliás, essa modalidade já existia, né? Só que mudou de nome. Então, isso aqui eu posso fazer um loteamento e, junto com o loteamento, já vender as casas incorporadas no terreno. Tá? Basicamente é isso. Tá? O que vai ficar condicionado é que, quando você vai se dispor a desenvolver um empreendimento desse, você tem que fazer uma consulta prévia se naquela gleba você pode parcelar para esse tipo de empreendimento, e aí a administração municipal vai te responder na consulta prévia se você pode implantar esse tipo de empreendimento e quais são os índices que você tem que observar, que você vai ter que respeitar, e o seu projeto arquitetônico tem que prever. Tá? E essa gleba, eles têm que ser, esses lotes, né, que vão estar integrados à edificação, ele tem que ser de menos de 30 mil metros quadrados. Tá? Bom, aqui é que é a novidade que eu queria falar, na verdade. É o do condomínio urbanístico e do condomínio urbanístico integrado à edificação. Opa, olha o Weber pedindo para entrar. Tá? Bom, como é que funciona isso? A primeira coisa que se traz é o seguinte: você tem uma gleba, ou seja, você tem uma área na macrozona urbana, tá? E você vai seguir os parâmetros de uso e ocupação do solo urbano, no que couber, né? Mas você tem que respeitar algumas coisas. Por exemplo, o sistema viário que vai ser projetado e implantado dentro do condomínio, ele tem que ser interconectado com o sistema viário do seu entorno, no sentido de não interromper o sistema viário já existente da cidade. Tá? O acesso a esses condomínios se dará preferencialmente por uma via hierarquizada ou com estrutura física instalada equivalente a uma via coletora. Tá? Quando o acesso ao condomínio ocorrer apenas por via local, o empreendimento classificado como médio impacto deverá ser apresentado no relatório de impacto de trânsito. Certo? E, a partir desse relatório, virão situações, as condicionantes que o loteador vai ter que observar. Tá? As vias planejadas estruturais, principais e coletoras que cruzem a gleba, que é o objeto dessa urbanização, desse parcelamento do solo, deverão ser executadas com infraestrutura correspondente pelo empreendedor. Então, o que é isso? Galeria de água pluvial, meio-fio, calçamento, rede de esgoto, rede de água. Tá? E, óbvio, o pavimento. Né? Quando houver vias planejadas que delimitem a área a ser urbanizada e que não são utilizadas como acesso ao condomínio, o empreendedor poderá executar dentro da área de sua matrícula somente metade da via, obedecendo metade do PGM que está proposto. Tá? Então, você tem vamos supor que na borda dessa gleba, você vai fazer uma via de acesso.
essa borda ela está ao lado da cidade, digamos assim, do que já está parcelado. Então, é isso que ele está dizendo. Metade você usa para dentro da sua gleba, outra metade para a via urbana. E aí, a partir do momento que você desenvolveu o parcelamento, cada unidade autônoma vai ter a sua própria matrícula, está dizendo aqui no artigo 124. Tá? E aí o terreno não pode ter menos que 125 metros quadrados. Tranquilo? Então, você pode ter a gleba do tamanho que for, e os terrenos ali dentro não podem ter menos que 125 metros quadrados. Se você tiver um terreno que deu 124 metros quadrados, você não pode, esse terreno você usa para outra coisa, mas não para botar uma edificação. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Ó, Wilner. Bom, cada unidade imobiliária individualizada, bem como as áreas da propriedade coletiva dos condôminos, deverão obedecer os índices urbanísticos, tá? Estabelecidos conforme a zona. Principalmente, o que pega muito é o índice de potencial construtivo e o índice de permeabilidade. Tá? Isso aí pega e pega muito mesmo. Tá? Vocês sabem o que são esses índices? O índice de potencial construtivo ele é calculado em função da área do imóvel, né? E é aquilo que você pode edificar proporcionalmente a essa área. Tá? Então, por exemplo, se você tem um índice 4 e a tua área tem 3.000 metros quadrados, você pode ter de área construída 12.000 metros quadrados. Subsolo não conta, no subsolo você pode fazer quanto se quiser. Pode botar garagem, se quiser. Mas do solo para cima, você pode edificar até 12.000 metros quadrados de área construída. Então, se for uma torre, um edifício, e você quer fazer apartamentos de 90 metros quadrados, então a conta é simples, né? Você pega aqui e vamos imaginar que você tenha ali uma área de circulação de acesso às unidades de 20 metros quadrados, e se você for colocar 4 apartamentos por andar, então vai ser 90 metros quadrados. Ops, deixa eu sair daqui. Vai ser 90 metros quadrados vezes 4 mais 20. Essa é a área edificada por pavimento, 380. Aí você pega 12.000, divide por 380, você terá 31 andares. Você pode ter até 31 andares, ok? Aí o que acontece? Tem também a limitação lá do número de andares, que eu esqueci o nome, que a gente já viu lá atrás. Aí ele fala assim, nessa região aqui só pode edificar 25 andares, então você vai ser limitado em 25 pavimentos, tá? Então, essa aí é assim que a gente calcula, ou você faz apartamentos com uma metragem um pouco maior. Tá? Você fala, não, em vez de 90, eu vou fazer com 100 vezes 4, 400. A circulação continua a mesma. Tá? 400 mais 20, 420. 12.000 dividido por 420 igual 28 andares. Então, você vai ajustando para você aproveitar ao máximo o potencial construtivo. Tá? Tranquilo? Então, é assim que a gente calcula. Então, esse é o índice de potencial construtivo. O de permeabilidade é aquela
é uma parcela da área em que não pode haver impermeabilização, tá? Então, índice de permeabilidade. Parcela, ou proporção, né? Proporção da área edificante que não pode ser permeabilizada. Qual que é a ideia? Permitir a infiltração das águas de chuva ao subsolo, para evitar alagamento das vias públicas. Tá? Então, dependendo da zona que você tiver, o índice de permeabilidade é 25%. Então, dos seus 3 mil metros quadrados, você pode edificar 12 mil metros quadrados naquela área, se ele for 25%. 25% de 3 mil. Vamos lá de novo. 3 mil vezes 25% vai dar 750 metros quadrados. Então, daquela gleba lá, tá aqui, você pode usar, naquele cálculo que nós fizemos, 430 metros quadrados para colocar a torre, com 20 e tantos andares, e o restante você vai fazer toda uma parte de urbanização, deixando pelo menos 25% desse terreno, que seriam 750 metros quadrados, sem concreto, né? Sem impermeabilização. Então, você vai deixando aí um jardim mais vistoso e pronto. Atingiu o índice de 25%, está de boa, está tranquilo. Tá? É mais ou menos esse o exemplo que eu queria fazer. Então, aí aqui você pode fazer, por exemplo, você pode colocar uma piscina, um playground, então você põe uma piscina, né? Você pode colocar um playground nesse cantinho aqui. Inclusive, o playground pode até pegar lá a área, desde que você não concrete embaixo, você pode usar essa área que está o índice de permeabilidade para você colocar algumas coisas para a área comum. Tá ok? Então, é isso. Esse aqui também é um macetinho. E que você veja que tem a ver com a parte da arquitetura e o direito. Né? Que foi aquilo que eu falei. Quando vocês forem mexer com isso aí, enquanto profissionais, vocês devem ter uma assessoria jurídica, para que vocês não tenham problemas aí e percam dinheiro. Tá? Então, aqui, os condomínios horizontais deverão cumprir as exigências urbanísticas da legislação federal e municipal. Tá? As áreas que já foram objeto de qualquer modalidade, isso aqui também foi tipo assim, até antes de 2015, não havia na legislação expressamente a palavra condomínio horizontais. Tá? Isso aí teve muito debate, eu participei desse debate na época, tá? Porque o primeiro condomínio horizontal que eu tenho conhecimento no Brasil é o Belvedere, aqui de Cuiabá. E quem deu o parecer autorizando fui eu. Tá? E aí o Ministério Público, nessa época eu estava como procurador de assuntos fundiários do município de Cuiabá, fui cedido pelo Instituto para ir para lá. E eu dei o parecer dizendo sim que poderia edificar. E aí o Ministério Público cresceu para cima de mim, dizendo como que eu autorizei.
E eu interpretei o próprio Código Civil da época que estava vigindo, né? Isso aí já era o novo Código Civil, que era de 2002, isso aí aconteceu em 2005, salvo engano. E lá falava em condomínio edilício, o Código Civil, que ele repete o Código Civil de 1916, que era o que estava valendo até 2002. E naquela época em que veio o Código Civil de 1916, os condomínios eram sempre de torres, de prédios verticais, né? E eu dizia que não, que aquilo ali virou um costume construtivo da época, mas o código não dizia que tinha que ser condomínio edilício vertical, ele só dizia condomínio edilício, ou seja, edilício é de edificado, tá? E aí eu falei, não, pode ser tanto horizontal quanto vertical. Tanto é que eu posso ter um condomínio edilício de várias torres. Então, eu horizontalizei, de certa forma, esse empreendimento. E aí eu sustentei o parecer e foi o primeiro condomínio horizontal do Brasil, foi o Belvedere. A partir daí vieram os outros. Tá? O que eu questionava? Por que eu não adotei a alternativa que o Alphaville fazia até então, que era de loteamentos horizontais, fechados. Tá? Porque quando você fala em loteamento, você não pode falar em taxa condominial. Não existe taxa condominial em loteamento, seja ele aberto, seja ele fechado. Você não tem que cotizar para limpar a rua, você não tem que cotizar pela coleta de lixo de um loteamento, de um bairro, seja lá o que for. Então, você não tem como criar a taxa condominial. Qual que era a solução que o Alphaville fazia? Ele criava uma associação e, automaticamente, quando você comprava um terreno no Alphaville, você se associava a essa associação. E aí tinha uma taxa associativa que você tinha que pagar, que no frigir dos ovos fazia, às vezes, de uma taxa condominial. Só que a nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, ele diz que ninguém é obrigado a se associar ou permanecer associado. Então, ele se associava, você falava, não quero fazer parte da associação, você se desligava e pronto. Se você se desliga, você não é obrigado a pagar a taxa associativa. Isso deu muita discussão no judiciário e por anos com os empreendimentos do Alphaville, né? Já o Belvedere era um condomínio horizontal. E quando você cria o condomínio, automaticamente você cria a taxa condominial. E a taxa condominial é obrigatória, sob pena de, se você não pagar, você perder a tua unidade autônoma. Porque o condomínio pode, em último caso, óbvio, se não achar patrimônio seu para cobrar o que você está devendo, ele pedir para ou você sair da unidade autônoma e ele alugar para repor o que você está devendo, ou vender através de um leilão judicial a unidade, quitar o que está devendo de taxa condominial devidamente corrigida, com as custas do processo, com os honorários do advogado, e o que sobrar, se sobrar, devolve para você. Tá? Então, essa é a questão aí dos condomínios horizontais. Então, em 2015, houve uma alteração no Código Civil para deixar isso mais claro, que para mim não precisava, e aí em 2015 vem essa lei já falando em condomínios horizontais, e aí pacificou a coisa. Tá? E aqui vem vários detalhes que servem para quem for elaborar tanto a parte paisagística quanto a parte arquitetônica. Projeto paisagístico urbanístico, que se refere ao parágrafo anterior, que é a elaboração dos projetos, execução das obras de área livre do uso público, serão custeados pelo loteador. Tá? Se lá dentro vai ter uma praça, se lá dentro é tudo por conta do loteador. Tá? Bacana? Então, aqui tem os detalhes de que você tem que observar enquanto um profissional dessa área
sob o ponto de vista das questões construtivas. Tá? Eu estou apenas, então, somente reforçando que, sim, é possível hoje ter condomínios horizontais dentro do perímetro urbano. Os fechados, aí tem uma outra coisa, tá? Os fechados, você pode ter um condomínio horizontal fechado? Pode, sem problema nenhum. Desde que não seja dentro de um loteamento já existente. Tá? Então, existe um loteamento, você comprou várias quadras e quer fechar. Isso você não pode fazer. Mas você pode, por exemplo, vamos imaginar uma situação aqui. Tá? Aqui é o limite da via pública. Tá? Tranquilo? Então, aqui tem uma via pública e é o limite ali. Tem, no lado aqui, à direita, que vocês estão vendo, não tem nada. Existe uma gleba aqui. Tá? Então, nessa gleba, você pode implantar um empreendimento fechado. Então, aí sim, aí você vem aqui e fecha. Tá? Aí faz o seu acesso aqui do jeito que você quiser. Você faz o acesso aqui do jeito que você quiser. Tá? E aqui dentro você faz o parcelamento dos lotes, o que te interessar. Neste caso, como não tinha uma via passando aqui por dentro da gleba, era só um terreno baldio, que não tinha nada ali, aqui internamente você pode, então, murar tudo isso daqui e desenvolver todo o seu projeto de condomínio horizontal fechado. Aí, neste caso, o Ministério Público ele não te incomoda. Tá? Agora, se já existia uma via pública aqui, vamos imaginar que tinha uma via pública aqui, deixa eu trocar essa coisa. Existia uma rua aqui, ó. Aí você não pode comprar o terreno de cima, comprar o terreno de baixo, remembrar para fechar. Aí você não pode interromper o fluxo viário da cidade. Tá? Então, isso é muito importante vocês tomarem cuidado com isso. Então, aqui vocês vão vendo os detalhes, tá? Bom, ocupação do solo urbano, tá? Eu tenho aqui vários classificação de imóvel que tem dentro do município. Eu tenho com relação à infraestrutura urbana, enfim. Então, eu tenho inabitável, mínimo, médio, alto, máximo. Tá? Então, os logradouros públicos, né, vão encaixar numa dessas aqui. Dependendo do índice que encaixar, vão vir também os índices de potencial construtivo e tudo mais. Tá? As vias públicas e seus trechos que não possuem infraestrutura urbana mínima configuram um padrão inabitável. Tá? O que é infraestrutura mínima? Meio-fio, galeria de água pluvial, isso aí é calçamento, rede de distribuição de energia elétrica, isso aí é infraestrutura. Tá? Nós já vimos lá atrás, no começo do semestre, o que é uma infraestrutura mínima que vai classificar esse terreno como urbano. Tá? Que possui infraestrutura urbana mínima, aí é padrão mínimo. E possuir, além da infraestrutura mínima, pavimento e arborização, aí é considerado de padrão médio. Tá? Por arborização pública conservada, entende-se a existência de árvores ou palmeiras adaptadas ao ambiente com no mínimo 2 metros de altura. Tá? Existe aqui na cidade de Cuiabá uma exigência por lei municipal de que você tem que estar plantando árvores, tem que estar arborizando esses empreendimentos quando você vai implantar, inclusive nas vias públicas, por conta do adjetivo de nós sermos uma cidade verde. Tá? E esse nome, Cidade Verde,
ele é muito antes de toda essa questão ambiental. Tá? Era cidade verde, que tinha muita mangueira na época do meu pai, século passado, começo do século passado, e muitas palmeiras. Então, era por isso que Cuiabá era chamado de cidade verde, tá? E Campo Grande de cidade morena. Aí, o porquê que se chama cidade morena, não me faça perguntas difíceis. Bom, as vias públicas e seus trechos que possuem exigências do PGM, que é o padrão geométrico mínimo, a largura real do leito carroçável, ou seja, da rua, é de 18 metros. Tá? Tranquilo? As vias públicas e seu trecho que possuem exigência padrão médio e padrão... Veja bem, aqui, padrão médio. Tá? Ele vai ter que ter um leito carroçável de 24 metros para as vias existentes e 30 metros para as criadas após a publicação da lei de hierarquização viária. Então, isso é muito importante, porque se você for desenvolver um loteamento, você tem que também projetar as vias públicas desse loteamento. Então, se ela for uma estruturante, você tem que ter uma via mais larga, porque você vai ter que botar canteiro central, faixas de rolagem dos dois lados do canteiro central, então você precisa ter larguras mínimas que permitam implantar isso. Tá? E você tem que entender que quando você projeta um loteamento, você projeta para o resto da vida. Tá? Então, se a tua realidade hoje de índice de mobilidade urbana é baixo, lá no futuro a gente não sabe. Tá? Quando a Golden Gate foi projetada e construída, praticamente não existia adensamento humano, quase que zero do outro lado da ponte. Né? Era uma fazenda de um português que criava gado de leite e que fabricava, fornecia leite para São Francisco. Isso eu estou falando no começo do século passado. A Golden Gate tem mais de 100 anos. E ela tem 6 pistas de rolamento nos dois sentidos. Tá? Então, os americanos, eles pensam não para resolver um problema de agora, eles pensam sempre um século à frente, 2 séculos à frente, né? E hoje, por exemplo, a Golden Gate ela é saturada, tem mais outra ponte que passa por cima, da Baía de São Francisco. Tá? Porque aí do outro lado aí o adensamento humano cresceu muito, e se você for contornar a Baía de São Francisco, dá, sei lá, 200, 300 quilômetros. Aí você corta uma ponte, com 2 quilômetros você chega do outro lado. Tá? Falo isso porque eu já tive a oportunidade de ir lá e conhecer. Ok? Bom, cada padrão de via pública está relacionado a um limite de adensamento. Está aqui, ó. Não tem inabitável, o adensamento é 0, o mínimo é 1, o médio é 2 e vai até o máximo, que é 6. Tá? E esses limites de adensamento vão definir, então, o leito carroçável, né? O PGM, a largura mínima que você tem que observar. Tá? Bom, está aqui, quadro de ocupação do solo urbano. Tá? Então, sempre estrutura urbana, o limite de adensamento é 0 e vai indo. Tá? Isso tudo vai definir como que você vai desenvolver o seu projeto arquitetônico para fazer um parcelamento de solo. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um terreno aqui e que o padrão de infraestrutura é máximo. Então, eu tenho toda a infraestrutura urbana mínima, eu tenho via pavimentada, arborização pública, eu tenho uma rua ali que passa na frente desse terreno, que é de 30 metros, eu tenho acesso direto à via estrutural, eu tenho galeria de águas pluviais, rede de esgoto e hidrante. Então, eu tenho um limite de adensamento 6. Isso aqui vai me permitir eu aumentar o número de pavimentos que eu posso implantar nesse terreno. Tá? Que é aquilo que eu falei lá do potencial construtivo. Então, isso tudo é muito interessante. Tá?
a hora que você vai investir, que você vai comprar vários terrenos para você remembrar, terrenos um do lado do outro, para você remembrar, para depois você edificar uma torre comercial ou multifamiliar, aí você tem que dar uma olhada nesses índices do pavimento, e em função disso você vai poder edificar mais ou menos andares. Tá? E aqui estão os índices urbanísticos. Tá? Ali, gabarito de altura, era isso que eu queria lembrar aquela hora que me fugiu. Tá? Então, todas as zonas urbanas que nós já estudamos lá atrás, o coeficiente de ocupação, a cobertura vegetal paisagística, arbórea, coeficiente de permeabilidade, veja, ele começa em 20% e vai até 95%, que é aquela parte que você não pode concretar, não pode impermeabilizar da área do terreno. Aqui o potencial construtivo, todos eles, o limite de adensamento, o potencial construtivo excedente, tá? Então, por exemplo, aqui na zona de uso múltiplo, tá? Você tem um potencial construtivo 1, mas você pode comprar do município mais 2, pula para 3, tá? Tranquilo? E você vê que essa lei limita, olha aqui, ó, na zona de interesse ZINS, tá? Eu tenho um potencial construtivo 3 e eu posso comprar mais 3, pula para 6, tá? Então, é bem interessante. Isso aqui me permite eu aumentar bastante o meu empreendimento em termos de metros quadrados. Tá? E aqui ele vem os detalhes, o que é o solo urbano, o que é o potencial construtivo, ou seja, o que eu posso subir de edificação, né, dentro daquele meu solo urbano, né, e o potencial construtivo excedente. Eu posso comprar, eu podia edificar até aqui, até essa altura, né, até essa quantidade de área construída, então eu posso comprar mais 1, 2 ou 3 vezes a área do terreno. Né? E aí você paga para o município. Tá? Normalmente é na casa de centenas de milhares de reais, mas aí você joga no custo da obra e repassa para o cliente. Ok? Bom, era basicamente isso que eu queria bater de papo hoje com vocês. Né? Nós já estamos aí com... já são 19 horas e 43 minutos. Eu quero deixar esse momento para a gente combinar algumas coisas com relação aos resumos. Tá? Com relação à lei da licitação, faça resumo só daquilo que for de obra pública. Você não precisa fazer o resumo da licitação de prestação de serviço. Tá? O que interessa para vocês, para o curso, são licitação de obras de engenharia. Então, vejam as modalidades que tem, né? E aí engenharia vai desde implantação de pavimentação até uma edificação mesmo, uma ponte, ou então ele vai edificar uma secretaria, uma obra de uma secretaria, ou um aeroporto, são obras públicas, tá? Ou um estádio de futebol, uma galeria de água pluvial, ou ele vai licitar uma estação de tratamento de água ou de esgoto, obras de engenharia. Então, foquem nisso. Aquilo que não tem a ver com engenharia, fica a critério se vocês quiserem fazer a mais. O que vai me importar é apenas e tão somente as licitações de obras de engenharia, tá? Porque é o cerne do curso de vocês. Né? Isso vai reduzir bastante a quantidade de material que vocês têm que ler e aí fica mais tranquilo para vocês fazerem. Mais alguma dúvida? Professor, eu tinha colocado o resumo lá, só que eu vou dar uma revisada, então, e colocar mais coisas sobre obra. Basicamente o que importa, tá, Bruno? Tranquilo? E eu vou pedir Beleza. também que vocês conversem comigo. Se eu demorar para responder, porque eu tenho muitos grupos de WhatsApp, dá um toque no telefone e que daí eu retorno. Isso aí fica mais fácil para mim. Daí eu vejo que teve uma ligação que eu não atendi, não precisa nem esperar atender, dá um toquinho lá pelo próprio WhatsApp.
Aí eu vejo e eu já retorno. Tá bom? Wilgner, Eber. Beleza. Bom, pessoal, basicamente a nossa conversa de hoje que eu queria mostrar para vocês era isso aí, né? É a vida de quem vai mexer com empreendimentos dentro de uma cidade, depende de conhecer com profundidade essa lei. Tá? Lembrando que é uma mistura do Estatuto da Cidade, e aí lá no Estatuto da Cidade ele vai falar alguma coisa sobre parcelamento do solo, e depois, no caso particular, cada município tem a sua lei de uso e ocupação do solo urbano, que você tem que ler. Como eles são muito semelhantes, você acaba que você consegue interpretar uma certa facilidade, dependendo do município que você tiver. O que pega? São esses conceitos de índice, de largura mínima que tem que ter no leito carroçável de uma rua, né? O que cada município trata de infraestrutura mínima das ruas e quais são os índices máximos que eles admitem para a edificação, né? Mais a limitação de altura lá. Tá? Então, tem edifícios que, tipo assim, Camboriú, se você quiser fazer um prédio de 300 andares, você pode. Eles não limitam. Aqui em Cuiabá, há essa limitação. Tá? Então, é isso que vocês têm que estar sempre tomando cuidado. Tá bom? Então, pessoal, um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Semana que vem a gente já vai estar fechando o semestre. Tá? Talvez, no máximo, vai ser na primeira semana de dezembro, porque eu acho que todos os professores já estão encerrando as atividades. E eu estou aqui sempre à disposição, mesmo depois de vocês formados, se vocês precisarem de algum suporte, de alguma ajuda, eu estou sempre à disposição. Tá bom? Um abraço a todos, até a próxima semana. Obrigada, professor. Boa noite, bom Boa noite. descanso. Para vocês todos. Bom final de semana.